estão? Bem dispostos? Preparados para mais uma aula? Esta vai ser a nossa terceira aula relativa à resolução do exame de 2025, primeira fase. Vamos a isto? Vamos a isto. Então vamos lá. Nós, sem mais demoras, nós ficámos já portanto, nos dois webinars que gravámos antes deste, ficámos já com um bom, de certa forma, um bom nível de conhecimento dentro das matérias que já abordámos nas questões que já vimos, ok? Nós já vimos aproximadamente próximo de metade do exame, ok? Vamos hoje dar aqui um bom avanço e vamos avançar já com muitas questões, porque eu, tanto no primeiro webinar como neste anterior, o número 2, percorri ali alguns conceitos, dei ali algumas dicas. Eu vou dar mais no final do webinar 4, está bem? Mas hoje vamos, para dar aqui também um boost e darmos aqui acelerarmos, vamos diretamente e desde já continuar com a resolução deste exame de 2025. E como é que nós vamos fazer isto? Vamos passar já para ele. Eu já tenho aqui tudo preparado. Deixem-me só passar aqui já o ecrã. Vamos a isto. Muito bem. Estamos então aqui de volta. Vamos ter agora aqui um conjunto de questões que são questões mais propriamente de cálculos, está bem? Eu vou-vos ajudar. Procurei aqui também, lá está, conforme já vos disse, estas questões são retiradas tal e qual do exame, as respostas estão confirmadíssimas que estão coincidentes com o que diz nos critérios que está no site do IAF, ok? Eu complementei sim com caminho, principalmente nestas de cálculos, em vez de termos ali muitas vezes só o cálculo direto e já está, eu vou-vos dar aqui mais ajuda, mais auxiliares antes de chegarmos à resposta certa. E algo que também faz sentido nesta fase, estamos a corrigir um exame que já ocorreu, vamos perceber porque é que as outras 3 opções não estão ou não são as corretas. Está bem? Vamos lá, isso então. Questão número 6. Continuando o nosso trabalho e vamos trabalhar aqui em conjunto, porque juntos somos mais fortes. Ora bem, a tabela 1 apresenta dados relativos à taxa de variação anual do Índice de Preços do Consumidor, o IPC. Ok? Portanto, desde já, o que é que estamos aqui a falar? Se abordamos a lógica de termos aqui um cabaz representativo do consumo das famílias médias, como é que isto é medido? Através de percebermos quanto é que ele custa ou quanto é que ele vale de um período para o outro, ou comparando de um país para o outro, isso faz precisamente nisto, numa lógica de índice de preços do consumidor. Estamos a falar da inflação, ok? Neste exercício temos então a evolução da mesma, portanto, sob a forma de índice de preços do consumidor, desde o período de 2018 até 2023, ok? Na área euro dos 20 Estados-membros. Portanto, aqui a primeira coluna que vamos ver desde já representa portanto, a área euro a 20 participantes, que não são mais do que o quê? Todos os países da União Europeia que têm a moeda comum, ok? Portanto, dos nossos países que escolheram ter a moeda comum, todos são representados pelo conjunto de toda a área euro. Portugal faz parte deste conjunto, está bem? E em alguns países desta mesma área. Portanto, as colunas seguintes temos aqui, numa lógica também de, já vão perceber através das questões, de percebermos como é que isto pode variar de uns países para outros. Temos aqui alguns países representativos, a Alemanha, porque é a maior economia da União Europeia, a Áustria, Portugal e Malta, ok? Estes dados foram todos retirados aqui do Pordata, do Eurostat e do Instituto Nacional de Estatística. Nós falamos muitas vezes do Instituto Nacional de Estatística porque é o Instituto Público Oficial em Portugal para trabalhar todos os dados estatísticos. Está bem? Tanto numa lógica de contabilidade nacional, que é outro tema que não é este que vamos ver aqui agora com esta questão, mas também para a análise de estudarmos a inflação e permitir aos Estados terem o cálculo a tempo para poderem definir políticas com base na melhor informação e com base no que está a acontecer na economia, é muito o Instituto Nacional de Estatística que faz este trabalho, ok? Depois, o Eurostat é o quê? Não é mais do que o conjunto portanto, é a entidade oficial da União Europeia que estuda a estatística. O INE faz parte, ou pertence à rede do Eurostat,
porque é um dos institutos de estatística de um dos países da União Europeia. Okay? E depois temos aqui também a Pordata, que é um portal muito útil. Ele muitas vezes é complementar ao Instituto Nacional de Estatística e apresenta a informação, às vezes, de forma até mais fácil de podermos lê-la, ok? E apresenta alguns indicadores complementares. Portanto, também é muitas vezes usado como fonte de informação estatística não só para os Estados, como também para as famílias e para os agentes económicos. Pronto. Nesta tabela, vamos então perceber o quê? Como é que aumentou ou diminuiu, acelerou ou aumentou ou desacelerou a inflação nos Estados-membros desde o período inicial de 2018 até ao ano de 2023. Ok? Portanto, temos aqui um horizonte temporal de 6 anos. O índice de preços do consumidor, vamos imaginar que a preços base ou preços constantes de 2018, imaginamos que era de 100, portanto, sendo o meu preço constante de 2018, ele tinha tido um aumento durante o ano de 1,8%. Em 2017 era menor do que estes 100 de preços constantes a 2018. Em 2019, nunca esquecer, esta percentagem que aqui é indicada, isto é o crescimento que ocorreu durante este mesmo ano. Portanto, o índice de preços do consumidor de 2019 na área euro, nos Estados-membros da área euro a 20, ou seja, os 20 países Estados-membros tiveram em média 1,2 pontos percentuais de aumento. Isto quer dizer o quê? Se tínhamos 100 em 2018, aumentou 1,2%, passamos a ter, aplicando aqui a regra dos 3 simples, passamos a ter 101,20, ok? E sempre assim consecutivamente. Aqui a lógica é, que era isto que eu vos queria dar. Estes 1,2% representam o aumento ocorrido nos últimos 12 meses. Como nós estamos a ver no final de 2019, o que é que são estes 12 meses que estão aqui? Não é mais do que o período que vai desde o dia 1 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Okay? É por isso que esta taxa representa a inflação que ocorreu neste mesmo ano. Vai nos dar a forma de calcular o quê? O valor final, ou melhor, o valor ao final desse mesmo ano. Está bem? É por isso é que eu vos digo que se estivermos a falar a preços constantes de 2018, este valor de 1,8 que ocorreu de aumento deste ano já lá estaria metido. Ok? Para o podermos calcular, teria de ser preços constantes de 2017, tomando como base e como exemplo que valia 100. Durante 2018 tinham tido um aumento de 1,8%. A preços constantes de 2017, 100 vezes 1,8% dá-nos um aumento para total de 1,8, que vai ser o quê? Vai transformar isto em 101,8. Ok? Pronto, o que é que vai ser aqui importante? Vamos já passar aqui então à questão. Vamos lá perceber isto. Portanto, atenção, é uma questão opcional. Vamos fazê-la também, ok? Seleciona a opção que corresponde à interpretação correta dos dados apresentados na tabela 1, considerando que, em todos os países apresentados e na área Euro 20, o índice de preços do consumidor foi de 100 em 2017. Olhem, coincidência ou não, preços constantes ou preços base em 2017 correspondentes a 100, ok? Portanto, para calcular a percentagem de aumento, vamos imaginar em 2019, eu teria de fazer primeiramente 100 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,018, transformar estes 1,8% em valor inteiro, ok? É dividir este valor por 100. Fecha parênteses, passava para 101,8 para chegar ao valor total deste índice de preços de consumidor a preços constantes de 2017, calculado em 2019. Pegávamos nos 101,8 e aplicávamos novamente a taxa de inflação, vezes, abre parênteses, 1 mais 0,012, correspondente a um aumento de 1,2%. Ok? Fecha parênteses e calculávamos o valor. Vamos lá então perceber. Opções. A. No período de 2018 a 2020, na área euro, a 20 países, o nível médio de preços decresceu a um ritmo decrescente, tendo ocorrido um processo de deflação. Ora, vamos lá ver. Tomando como partida 2018 até 2020. Estamos a falar da primeira coluna, área euro 20 países,
deste ano até 2020. Portanto, o que é que aqui diz? O nível médio de preços decresceu. Bom, isto já é mentira, porque se o valor é positivo, o nível médio de preços continua a aumentar. Para decrescer, tinha de ser negativo, tinha de ser um valor nesta sinal, nesta grandeza, como temos aqui em Portugal em 2020. Ok? Portanto, a primeira resposta à partida já está errada. Vamos só perceber já porque é que continua errada. Portanto, aqui o nível de preço médio de preços aumentou a um ritmo decrescente. Esta parte está certa. Porquê? Vamos lá ver. Se eu em 18 aumentei o meu índice de preços, vamos dizer IPC para ser mais rápido, 1,8%, baixou este aumento em 19 para 1,2% e baixou novamente em 2020 para 0,3%, reparem que ele é sempre positivo. Nós temos sempre inflação. Mas a inflação está a desinflar. Estamos a ter desinflação. Continuamos a ter um aumento de preços, mas é menor em 2020 do que foi em 19 e é menor em 19 do que foi em 18. Ok? Portanto, esta segunda parte até estava certa. Tendo ocorrido um processo de deflação. Ora bem, aqui também não é correto. Porquê? Deflação só acontece quando temos valores negativos. Portanto, neste caso, como a inflação continua a existir, apenas sim reduziu, ok? Ela desinflou. O que teríamos aqui não era deflação, mas sim desinflação dentro deste período, ok? Portanto, a primeira opção tem duas partes erradas, uma parte correta, já sabemos que não é a resposta correta. Em 2019, na Alemanha, o nível médio de preços foi igual ao verificado na Áustria em 2020. Ora bem, para conseguirmos fazer isto, portanto, chegando aqui em 2019 na Alemanha, de ser igual ao verificado na Áustria em 2020, o que é que isto quer dizer? Que a percentagem acumulada, não esquecer o ano base, segundo o enunciado, 6,1, não esquecer, o IPC foi de 100 em 2017. Nós temos de calcular o aumento total que houve na Alemanha até chegar a 19 e temos de calcular o aumento total que houve na Áustria até chegar a 2020. Fazendo já aqui uma conta rápida, 1,9% de aumento no ano mais este no segundo ano dá, desde já, 3,1%. Quanto é que dá aqui a soma destes 3 anos? Bom, parece que já arrebenta, que já dá mais. 2,1 mais 1,5 dá 3,6. Mais 1,4 dá 5%. À partida, esta resposta está errada, mas eu a seguir já vos comprovo com cálculos. Está bem? Vamos ver a C. Em 2023, em Portugal, o nível médio de preços foi inferior ao verificado em 2022. Ora bem, se nós em 2022 tivemos um aumento de preços, aqui foi muito por causa do efeito do Covid, ok? Quando começámos, reparem, temos aqui inflações muito baixas, ou até um bocadinho negativas em Portugal, no ano do Covid. 2021. Desculpem, no início do ano 2021 também estávamos ainda todos confinados, também estávamos com inflação muito baixa. No final do ano 2021 aí sim já começou a haver uma recuperação e é por isso é que no total dos 12 meses de 2021 até já temos valores que são grandes. Portugal ainda assim é dos menores juntamente com Malta. Em 2022 sim, tivemos aqui o boom da inflação, quando tudo voltou a desconfinar, tivemos aqui disrupções na cadeia de distribuição, na cadeia de produtos. Isso levou momentaneamente a uma inflação que entretanto já conseguimos controlar, mas que de facto foi muito grande em 2022. Ok? Portanto, se eu em 22 tive um aumento de 8,1%, eu em 2023 tive desinflação. O valor é muito grande na mesma, atenção, fica até acima do que diz o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Inflação tendencialmente abaixo dos 2%, não esquecer. O valor é acima disso, é verdade, mas o valor é menor do que 8,1 do ano anterior. Ainda assim, é muito grande. Obviamente temos aqui um valor de aumento de preços. O IPC aumentou em 2003 comparado com 2022. Logo, a resposta C também não está correta. Ok? Finalmente, opção D. No período de 18 a 21 em Malta, vamos lá ver 18 a 21. De 18, aqui, até 21. Ok. Tivemos 1,7 de aumento, 1,5, 0,8 e 0,7. Temos sempre valores positivos, igual que a opção A, lembram-se? Recordam-se? Tínhamos aqui estes três valores também eram sempre positivos, mas decresciam. Aqui é a mesma questão. Tivemos inflação, temos sempre inflação,
mas ela passa a ser cada vez menor. Ou seja, estamos perante desinflação. Se valores sempre positivos, o índice de preços do consumidor continua a traduzir-se num aumento do custo do cabaz de bens das famílias que compram, ok? Mas não tem um aumento tão grande em 2021 como teve em 2020. O aumento de 2020 também é menor em proporção do que o que foi em 2019 e assim continua também para 19 comparando com 18, ok? Vamos lá ler a frase. O nível médio de preços cresceu, é verdade, temos sempre inflação, portanto o valor é sempre maior que zero nestes 4 anos, confirmamos-lo todos, muito bem. Ele cresceu, mas a um ritmo decrescente, ou seja, houve o quê? Ocorreu um processo de desinflação. Ora bem, nestes 3 aspectos a resposta está certíssima, portanto é de facto a D a resposta certa. Vamos confirmar. Portanto, aqui temos a análise já portanto, da opção A, que indica precisamente o que estávamos a falar, que tínhamos uma parte certa, mas tínhamos 2 partes erradas. Na B, temos aqui o cálculo e conseguimos ver o quê? Que tínhamos visto que aproximadamente era de 1.9 mais 1.4, aproximadamente dava 4.3. E no caso da Áustria, em 3 anos, dava 5.0. Fazendo o cálculo corretamente, que temos sempre de o fazer corretamente, ok? Eu ali o que é que procurei perceber? Se o valor fosse próximo, então íamos fazer o cálculo, tá bem? Fazendo aqui o cálculo corretamente, portanto, de um ano para o outro temos 100 como ponto de partida em 17. 100 vezes 1 mais a taxa sobre 100, para termos o valor inteiro, ok? Dá 109. Pegando nesses 109 é o ponto de partida, nunca esquecer que o valor do ano anterior é sempre o ponto de partida. Isto está-nos a dar o preço em 2019 do cabaz de consumidores na Alemanha a preços constantes de 2017. O que é que quer dizer isto de preços constantes? Este preço é comparável com este. O mesmo cabaz em 19 que tinha custado 100 euros em 17, 2 anos depois, para comprar o mesmo nível de produtos, eu já tenho de gastar mais 3,32 euros, ok? Portanto, preços constantes torna comparável e garante que a base é o ano inicial. Se estivéssemos a falar a preços constantes de 2018, só teríamos de fazer este cálculo de base, porque aqui era 100, era o ponto de partida. Ok? Porquê é que estamos a fazer este tipo de contas? Só para também não fique claro para todos. Reparem uma coisa. Nós estamos aqui a ver quanto é que o índice de preços ficou mais caro, o índice de preços do consumidor. Não estamos nunca aqui no enunciado, nunca nos é dado o valor real em euros. É por isso que na 6.1 nos é pedido para tomar como base o valor de 100. É um ponto de partida para fazermos esta análise comparativa. Mas, se tivéssemos aqui o valor deste cabaz em euros, não íamos tomar o valor como 100. Tínhamos de fazer o quê? Aqui para calcular os aumentos. Tínhamos de pegar aqui no valor real do ano anterior e aplicar a percentagem de aumento para o ano seguinte, ok? E não é isso que aqui acontece, por isso é que tomamos o 100 como valor de partida, ponto de partida, ok? Muito bem. No caso da Áustria, portanto, estamos a ver a resposta B que já sabemos que está falsa. A Alemanha, 103. No caso da Áustria, tínhamos de fazer este exercício 3 vezes, aplicar todos os anos a taxa desse mesmo ano e tomar como ponto de partida o valor do índice de preços do consumidor a preços constantes de 2017 do ano anterior. Ok? Portanto, eu em 19 tomo como ponto de partida os 102.1 porque é o meu valor de IPC em 2018 a preços constantes de 2017. Está bem? Aplicando isto 3 vezes, ficávamos então com um total de 105 euros e 7 cêntimos aproximadamente. Ou seja, o aumento na Alemanha de valores é menor do que o que ocorreu na Áustria neste período em que tínhamos só 2 anos na Alemanha e 3 na Áustria. E o enunciado dizia o quê? Que tinha sido igual o aumento. Okay? O nível médio de preços foi igual ao verificado na Áustria em 2019 de um lado e em 20 do outro. Isto não é verdade. Ok? Depois, opção C. Portugal tinha tido um aumento de 5.3. Portanto, o que é que a resposta dizia? Que o valor em 23 tinha sido inferior ao valor de 22. Nós já sabíamos que sim, porque tínhamos tido uma inflação de 5.3.
fazendo aqui a lógica correta de aplicar isto todos os anos. Porquê? O enunciado dizia-nos que 100 era o ano base, ou pelo menos os preços constantes do ano 2017, ok? Assim sendo, tínhamos de calcular todos estes anos, portanto, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, até chegarmos a 116. Ora bem, a opção C dizia que 116 era menor do que o valor do ano anterior. É mentira. Como tivemos aqui um aumento positivo, este valor é sempre maior do que o do ano anterior. Logo, esta resposta estava errada, ok? Portanto, de facto, a resposta certa é malta por 3 motivos. Temos sempre crescimento dos preços. O ritmo de crescimento é que vai abrandando. Temos sempre aumento nestes 4 anos que foram apresentados, mas o nível de aumento vai reduzindo, vai sendo cada vez menor, mantendo-se sempre positivo, ok? Ou seja, a inflação está a desacelerar. E ela, ao desacelerar, o que é que acontece? Chama-se isto de desinflação, está bem? Deflação só ocorreria se tivéssemos valores negativos de variação de um ano para o outro no índice de preços do consumidor. Ok? Muito bem, vamos continuar aqui com outra questão opcional, ainda dentro deste exercício. Ok? Vamos agora fazer aqui mais uma conta de um exercício de cálculos. 6.2. Considere que a composição do cabaz de compras nos países apresentados na tabela 1 não se alterou de 18 até 23, portanto nestes 5 anos, e que em 2021 o valor do cabaz de compras representativo do consumo anual médio de uma família alemã foi de 20 mil euros. Ora bem, recordam-se que há bocado estávamos a tomar o valor de 100 como base, porque era isso que nos era dado no enunciado. Aqui não, aqui é diferente. Está-nos a ser dito o quê? Que neste ano específico, 2021, o valor que está aqui no final deste ano são 20 mil euros, ok? De 18 até 23, se não estou em erro, já vou confirmar os anos. O que é que a gente agora faz? Pegando nestes 20 mil euros, se aumentarmos com 8,7%, ficamos os 20 mil e qualquer coisa. É o valor a preços correntes de 2021, porque comparável com 2021 é o valor do cabaz em 2022. Aumentando, aplicando outra vez a taxa, o valor de 2023. Andando para trás, como é que isto se faz? Em vez de fazermos vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fazemos o valor, partida, 20 mil euros, a dividir, ok? Porque estamos a andar para trás, abre parênteses, 1 mais a taxa desse mesmo ano, ok? Portanto, se sei que o valor aqui são 20 mil euros, para chegar ao valor do final de 2020, muita atenção aqui, muita atenção. Estou-vos a pedir. Para saber o valor no final de 2020, eu não vou aplicar esta taxa, vou aplicar esta. Porque não se esqueçam, os 20 mil é o valor no final de 2021. Logo, se eu quero o valor no final de 2020, portanto eu estou aqui, quero andar para aqui, quantos meses eu vou andar para trás? 12 meses. Onde é que estão estes 12 meses representados a andar em 2021 para trás? Estão aqui. Portanto, 20 mil dividir, abre parênteses, 1 mais 0,032, ok? E com esta conta chegava ao valor a preços constantes de 21, do valor de 2020, ok? O valor de 2019 tinha de retirar o 0,4, o valor de 2018 tinha de retirar o 1,4, sempre assim. Para chegar ao valor de partida, que é o quê? É o valor de final de 2017, retirava o 1,9, ok? Acho que assim já ajuda a perceber. Recordar-vos todos, qualquer dúvida que vocês tenham, apontem e questionem-nos depois de verem o webinar, porque nós estamos aqui para vos ajudar na Academy, está bem? Questionem-nos depois, coloquem as vossas questões, porque nós teremos todo o gosto em ajudar-vos, está bem? Vamos lá. Ora bem, com base na situação descrita e nos dados apresentados na tabela, podemos afirmar que o valor do cabaz de compras da referida família alemã em 2023 foi aproximadamente de... Ora bem, temos o valor de 2021 que é 20 mil euros, certo? Então vamos aplicar a mesma regra para 23. Eu até pensava que tínhamos de andar para trás, não temos. Por isso é que eu vos estava a dar a forma para andar para trás, que assim aprendemos já todos. Vamos aplicar então 2 anos o aumento. Portanto, eu sei que no final de 21 na Alemanha vale 20 mil, certo?
Para chegar ao valor de final de 2022 vou aumentar 8,7%. Para chegar ao valor no final de 2023, que é o que me é questionado no enunciado, vou aplicar 6,0% de aumento. Ok? Vamos lá fazer a conta. Isto aqui parece, em princípio, será mais simples, porque também já vimos o 6,1. Vamos lá perceber. Ora bem, em 2022, o cabaz vale então 20.000 vezes 1 mais 8,7 a dividir por 100, vale 21.740. Atenção aqui outra vez. Como nós sabemos que o nosso ano base, aos preços constantes, estão ao valor de 2021, eu como quero calcular agora o ano de 2023 e já calculei o ano de 2022, eu vou tomar como ponto de partida os 21.740. 21.740 vezes 1 mais 6%, que é a percentagem de aumento deste ano, é igual a quanto? 21.740 vezes 1.06 dá 23.044.4, ok? Portanto, arredondado isto, 23.044, seria qual a resposta? Seria a resposta B, ok? Muito bem. Resposta B, aqui está assinalada. Boa. Esta aqui até acabou por ser relativamente, eu espero que todos tenham conseguido entender, porque de facto é uma questão que é muito boa para subirmos e termos aqui a pontuação máxima, ok? Porque é que as outras respostas não estão certas? Bom, isto aqui até acaba por ser simples demais. Eu procurei aqui deixar-vos explicadinho tudo para explicar porque é que não estavam certas, mas aqui a lógica é a primeira, que dá uma opção de 23.780, se não estou em erro, deixa-me confirmar. Exatamente, 23.782. Esta opção assumia que tínhamos também de pôr o aumento de 2021. Não podemos colocar. Por isso é que eu vos disse logo, atenção, os 20.000 é o valor no final do ano 2021. Não é o valor do início do ano. Por isso é que os 3.2 não são para usar, está bem? Percebem porque é que aqui às vezes. Bom, isto aqui até podemos pensar que é uma rasteira, mas não é bem uma rasteira, porque nós formos à teoria e aplicarmos corretamente a fórmula, nós não íamos de certeza cair nesta rasteira, ok? Aqui a opção C estava errada porque, em vez de multiplicar os coeficientes de crescimento, esta opção, que nos dá um valor de 22.940, somava as taxas de variação anuais e aplicava o total à base. Ou seja, era como se nós, em vez de fazermos duas vezes o cálculo, de uma vez aqui e depois outra vez aqui, ao fazermos em conjunto, íamos ser induzidos em erro, porque íamos multiplicar 20.000 por 14,7% e o valor é ligeiramente diferente. Reparem que o impacto tem uma diferença de, bom, 104 euros. É a diferença da opção C para a opção B, que é a correta. Okay? Por isso é que temos de fazer sempre ano a ano e não podemos fazer somando as taxas e multiplicando assim. Está bem? O D não é aplicação de nenhuma forma, mas é apenas uma das taxas de variação. Portanto, era quase como que o valor do primeiro ano. Vamos lá ver. Nós aqui tínhamos isto que em 2022 valia 21.740. Bom, também nem é isso, mas de facto este valor D só está aqui para encher quase, porque nem há cálculo rápido de chegar até ele. Está bem? Muito bem. Vamos então a mais uma questão. Esta questão é uma questão boa porque é para falarmos de políticas. Vamos lá então. Isto liga aqui muito com o tema, nós tivemos até agora a estudar o tema da inflação e do consumo, certo? Um dos temas também muito, muito importantes do 10º ano, da matéria do 10º ano. Vamos agora passar para o estudo do papel do Estado. Também é um tema bastante importante. Ora bem, vamos ler aqui o texto em conjunto e eu depois dou-vos um minuto para também porem as ideias no lugar antes de respondermos e de resolvermos já em conjunto todos. Ora bem, diz então o texto, retirado aqui de um artigo online. O despovoamento de algumas regiões de Portugal não é uma questão recente. Começou por explicar João Ferrão, geógrafo. As causas são simples. Segundo o geógrafo, tudo começou com o desenvolvimento do país a partir dos anos 70 ou 80 do século passado. Foi esta modernização do país que levou a que fossem criados mais empregos nos centros urbanos e que estes se tornassem mais atrativos para a população, adiantou o especialista. Assim, segundo João Ferrão, a busca por uma melhor qualidade de vida fez com que as pessoas se deslocassem para as zonas com mais oportunidades. Este movimento nós também o sentimos hoje em dia ainda, é verdade, não é? As cidades cada vez têm mais pessoas,
o campo cada vez tem menos pessoas. É uma tendência que temos de tentar combater. Continuando. As pessoas ou emigravam para o estrangeiro ou deslocavam-se para as cidades do país, em busca de melhores condições, claro está. Contudo, as causas do despovoamento não se ficam por aqui. A racionalização dos serviços é outro problema, disse ao jornal I, explicando que essa racionalização é um motivo para que todas as unidades de serviços comecem a encerrar na mesma região, alimentando um círculo vicioso. Os serviços fecham e as pessoas saem. Há que reverter esta situação, conjugando o privado com o público. Há que garantir maior coesão económica e social entre as várias regiões do país. Ok? Bom, antes de vos deixar pensar aqui um bocadinho, só recordar aqui convosco a lógica de este movimento é muito importante de também conseguirmos entendê-lo e estudá-lo no sentido de percebermos que quando é aqui falado na racionalização dos serviços, o que é que estamos aqui a falar? Fechar a estação dos Correios que havia na aldeia ou na vila, o hospital mais próximo estar muito fraco ou não ter muitas pessoas, o tribunal também ficar a muitos quilómetros de distância, é preciso uma consulta de especialidade, é preciso ir a uma cidade mais longe, ok? Entendem? De certa forma temos aqui todos os serviços de apoio à população que normalmente são providenciados pelo Estado, direta ou indiretamente, acabam por ficar de mais difícil acesso à população. À medida que, portanto, estas vilas acabam por perder pessoas, isto acaba por ser um efeito quase de avalanche, ou como eles dizem aqui, um círculo vicioso. Porque um fecho de uma coisa leva a outros fechos, porque cada vez vão havendo menos atividades, cada vez vão havendo menos oportunidades de negócio. Fecham os bancos, fecham as empresas e as pessoas também têm de ir procurar melhores condições de vida. Ok? Com isto já vos estou aqui a dar algumas ideias para também agora pensarmos em conjunto. Vamos lá. Considere que é vereador de uma Câmara Municipal de uma região com problemas de despovoamento e de baixo rendimento por habitante, face ao valor médio do país. Não esqueçam do exemplo que vimos no webinar 2. Era o coeficiente familiar. Ele era mais alto do que a média em todo o lado, menos em Lisboa. Porquê? Em Lisboa, como era muito mais baixo e há muito mais pessoas a viver, acabava por reduzir toda a média do país. Ok? E que vocês, sendo então este vereador da Câmara Municipal, têm de apresentar medidas que possibilitem a concretização de um destes objetivos. Ou o objetivo A ou o objetivo B. Vamos lá então. Objetivo A. Atrair empresas para o município. O que é que vocês poderiam fazer para trazer empresas novamente e novas empresas, nova vitalidade para o município? Ou então a opção B. Melhorar a oferta de serviços prestados às famílias pelo município. Ok? De acordo com o objetivo selecionado, apresentem então duas medidas, explicando de que modo contribuem para o reforço da coesão económica e social. Ora bem, e coesão económica e social, garantimos que o território procura estar dividido para que todas as pessoas em todo o país tenham, tanto quanto possível, acesso aos mesmos serviços e lhes seja possibilitado um nível de vida semelhante, independentemente do local onde vivem no nosso país. É isto que chamamos de coesão económica e social. Está bem? Eu vou-vos dar um minuto para pensarem um bocadinho e a seguir já avançamos com a resposta. Vamos lá então, ver se conseguimos aqui preparar uma resposta em conjunto. Ora, vamos lá. Qual é que é o objetivo que preferem ou que vos diz mais? O A ou o B? Atrair empresas ou melhorar a oferta de serviços prestados às famílias pelo município? Eu acho que se calhar o A até é mais
Como é mais genérico, é mais fácil se calhar de falar, mas vamos falar dos dois, não se preocupem, está bem? Então vamos lá. Já deu a oportunidade também de esboçarem aqui, de criar um esboço já da vossa resposta. Vamos agora consolidar a nossa resposta, está bem? Portanto, aqui são critérios do exame. Eu aqui até vos vou já dar a nota do que é que daria todos os pontos e o que é que daria só 8, 5 ou 2 pontos, está bem? Tenho aqui a nota e consigo já dar-vos. Ora bem, começamos então pelo objetivo A, atrair empresas, ok? Deixem-me só pôr aqui então no slide da pergunta 7. Muito bem. Exatamente, tenho aqui. Ora bem, atrair empresas para o município. O que é que este vereador da Câmara Municipal poderia então dar como ideias? Primeira delas, criação de parques industriais, ou seja, criarmos uma zona empresarial, um sítio onde permitisse dar todas as condições de acessibilidade de infraestruturas para que as empresas pudessem aí localizar. Por exemplo, ou criando um parque industrial, ou, por exemplo, disponibilizar rede pública de eletricidade, água ou telefone. Para quê? Para que quando alguém quiser abrir uma empresa, ser só escolher este sítio, portanto, dentro de um parque empresarial há diversos lotes, a empresa compra ou paga uma renda por esse sítio e acaba por ser só construir a fábrica, ou às vezes até podemos já ter quase o pavilhão construído e depois a empresa só tem de pôr lá as máquinas e começar com o seu trabalho. Ok? Segunda medida, ou seja, desta forma facilitávamos então a criação de empresas ou atraíamos empresas e aumentaríamos consequentemente ou diversificávamos, caso fosse outros empregos diferentes dos que já tínhamos no nosso município, a oferta de emprego, ok? Contribuíamos assim para quê? Para criar aqui mais vínculo e conseguir fixar cá as pessoas. Porquê? Como aumentávamos os empregos, aumentávamos e aproximávamos o rendimento das pessoas face ao valor médio do país, verdade? Assim, contribuíamos para reforçar, portanto, o rendimento das pessoas de médio do país, ou, nunca se esqueçam que podemos dar aqui um caminho ou outro, ok? Ou reforçar então a coesão económica e social no nosso país, está bem? Outra ideia que poderíamos dar, esta aqui era a primeira. Não se esqueçam que só era preciso duas, está bem? Que ideia é, deem duas ideias, mas justifiquem o mais possível para ter o máximo de pontuação em todos esses pontos que foram dizendo. Segunda ideia, criação de novas infraestruturas de transportes. Por exemplo, criar uma nova estrada, aumentar os transportes públicos, melhorar o acesso de comboio, aumentar portanto, o transporte de autocarros, por exemplo, facilitar a criação de empresas, ok? Ou atrair empresas e aumentava também a oferta de emprego. Se criássemos novas infraestruturas, ok? Porque a ideia é esta: ao possibilitarmos e tornar mais fácil chegar até ao nosso município, mais importante e mais interessante ficará para uma empresa que se queira estabelecer, porque, por exemplo, tem uma nova estrada ou tem uma linha férrea próxima que lhe serve logo para colocar os seus produtos rapidamente no mercado para os vender e para os escoar, ok? E aqui, pronto, dar também sempre a nota de que isto ia consequentemente fazer o quê? Aumentar o rendimento das pessoas face ao valor médio do país, ou então reforçar a coesão económica e social. Porquê que estamos a falar disto de reforçar a coesão económica e social? Porque é precisamente o que é dito aqui no fim do exercício. Nunca se esqueçam, o enunciado é e pode sempre ser o vosso melhor amigo. Imaginem que vocês não conseguiam recordar qual é que era aqui portanto, o caminho de dizer aumentar o rendimento médio das pessoas. Ok, poderíamos ir por este caminho, aumentar então ou melhorar o reforço da coesão económica e social. Isto se pensarmos é quase como uma pequena ajuda que o enunciado já nos está a dar. Está bem? Muito bem. Outro exemplo de medida aqui para o objetivo A. Redução ou mesmo isenção, deixarem de pagar impostos municipais que sejam aplicados às empresas. Por exemplo, se uma empresa que se instala aqui no meu município, neste ano, eu dou-vos uma isenção do IMI, Imposto Municipal de Imóveis, que é uma parte é muito municipal, a parte municipal vocês não pagam durante 10 anos. E a empresa que estava indecisa entre fazer cá a fábrica ou fazer no município ao lado, se calhar vai escolher fazer neste município. Está bem? É um exemplo que também funciona muito bem. Porquê? Consequência de termos cá esta empresa seguir sempre o mesmo caminho levará
ou facilitará a criação de empresas ou atrair novas, aumentará a oferta de emprego e contribuirá para aumentar e aproximar o rendimento das pessoas face ao valor médio do país, ou, nunca esquecer, reforçar a coesão económica e social. Está bem? Agora vamos aqui já ao objetivo B e depois eu já vos digo como é que era o critério de pontuação tanto no A como no B. Objetivo B, melhorar a oferta de serviços prestados às famílias pelo município. Portanto, as famílias que tenham cá estes serviços que tendem a desaparecer à medida que a população diminui e fica mais envelhecida, se aumentarmos o reforço e eles estejam muito bem servidos têm uma boa rede para lhes prestar serviços de apoio do município, é mais fácil eles continuarem cá fixados e fixar cá a nova população. Ok? Objetivo B. Um exemplo muito bom e que acontece muito nas grandes cidades, onde temos, por exemplo, muita dificuldade em termos creches públicas para todos. Nestes municípios acaba por ser muito fácil, porque uma família que tenha uma oportunidade de emprego num local destes, se porventura conseguir ter aqui, com a criação de creches ou apoio aos idosos ou centros de dia, consegue logo ganhar 2 em 1, porque além de ganhar para trabalhar num sítio mais calmo, também resolve logo aqui o problema de o sítio onde deixar os filhos, por exemplo, ok? Assim reduz os custos com a educação dos filhos, ou por exemplo o apoio aos idosos, e possibilitará o aumento do consumo das famílias, contribuindo então para quê? Para melhorar as condições de vida dessas pessoas ou reforçar a coesão económica e social. Já não se vão esquecer desta frase, pois não? Reforço a coesão económica e social. Esta frase funciona muito bem, mesmo que não venha no enunciado. Quando falamos de uma medida pública, podemos dar sempre esta nota que funciona muito bem. Está bem? Outro exemplo aqui no B, muito bom também, aumento da oferta local de serviços de saúde. Ao reduzir os custos com a saúde, levará ao quê? Consequentemente e necessariamente, ao aumento do consumo das famílias, contribuindo para melhorar as condições de vida dessas pessoas, ou para reforçar a coesão económica e social. Muito bem. Outro exemplo, aqui no B temos 4 ideias até, muito bom. Aumento da oferta de atividades desportivas. Ora bem, seja a natação, seja o ténis, seja um clube de futebol, tanto para nós como para os nossos filhos, acaba por permitir o quê? Para crianças e jovens, reduz as despesas familiares. Isto possibilitará o quê? Aumentar o consumo das famílias, contribuindo para melhorar as condições de vida dessas pessoas ou reforçar a coesão económica e social. Eu estou a repetir de propósito para você garantir que nunca mais nos esquecemos, ok? Finalmente, o aumento da oferta de habitação social. Nós agora que temos uma crise na habitação tão grande, que os preços da habitação estão tão caros, é uma medida que também funcionaria muito bem, porque as famílias que conseguissem ou que já têm um emprego neste município, se porventura conseguirem pagar muito menos por uma casa, também vão conseguir reforçar a sua poupança e o seu consumo, e isto vai necessariamente melhorar as condições de vida da população e também reforçar a coesão económica e social. Está bem? Como é que funciona aqui a pergunta 7 em termos de pontuação? Se vocês conseguirem selecionar perfeitamente o objetivo e dar duas medidas ou similares a estas ou com o mesmo efeito que estas, tanto aqui no A como no B, porque pode ser outra medida que se estejam a recordar, que vá no mesmo sentido ou que tenha o mesmo objetivo de fundo que estas. Não precisa de ser verdadeiramente estas, está bem? Se for estas é muito bom, porque então melhor ainda. Está bem? Se apresentarem então duas medidas e explicarem de forma completa como é que elas contribuem para o reforço da coesão económica e social, tinham logo 10 pontos. Ok? Se apresentarem duas medidas e explicam de forma muito completa uma e a outra de forma incompleta, têm 8 pontos, perdem 2. Se apresentarem de forma incompleta as duas medidas ou apresentarem uma de forma completa apenas, têm 5 pontos. Se apresentarem apenas uma ou duas medidas de forma incompleta, sem explicar nada, vocês só vão ter 2 pontos, está bem? Aqui a diferença de ter 2 pontos ou 5 é que para ter 5 pontos explicavam duas medidas de forma muito incompleta ou uma medida de forma completa e a outra completamente ao lado. A outra nem sequer incompleta, era uma medida que não funcionava. Ok? Portanto, aqui
pelo menos é uma questão que eu vejo muito boa para também conseguirmos obter os pelo menos 8, correndo não muito bem, ou garantidamente os 10 pontos, está bem? Porque pelo menos uma completa conseguem sempre, e se conseguirem que a outra pelo menos também vá buscar o mesmo objetivo de fundo que está aqui, que nunca se esqueçam que tanto no A como na B, conforme diz no enunciado, olhem aqui, diz cá no fim, mas também diz aqui no texto, diz aqui também tudo, ok? Se conseguirem dar medidas que busquem este objetivo, mesmo que não a justifiquem de forma completa, se justificarem uma e outra for no mesmo sentido, tinham logo os 8 pontos, está bem? Portanto, também é uma questão muito boa para obter os pontos. Ora bem, a questão 7 era uma questão obrigatória. Vamos então para a questão 8, que também ela é obrigatória. Está bem? Para fabricar um comboio de alta velocidade, um TGV, foram necessários investimentos consideráveis. Produzir mais 2 ou 3 TGVs representa um custo total adicional menor e altera o custo de fabrico unitário, pois as despesas permanentes são diluídas. Fabricar 500 TGVs fará baixar o custo unitário ainda mais. Este fenómeno explica o interesse económico das aquisições de algumas empresas por outras, aproximando o mercado de um monopólio. Ok? Portanto, eu antes de ir já aqui à lógica de vermos o que é que nos pede esta questão, se pensarmos um bocadinho, nós na webinar 2, quando estudámos a lei da oferta e da procura, falámos muito sempre na lógica do mercado de concorrência perfeita e em como hoje em dia isso não existe e nunca existiu. E o que existe mais próximo disso hoje em dia é o mercado de concorrência monopolística, mas sabemos o quê? Que à medida que o mercado se consolida e que os anos vão passando, as empresas vão ficando sempre cada vez mais fortes e com mais capacidade e desejo de ter mais lucros, o que é que elas vão fazer? Elas vão procurar juntar-se. Precisamente por isto, pela lógica das economias de escala e pelo facto da divisão internacional do trabalho estar provado que vai maximizar a capacidade de produzir mais a um preço mais barato, ok? É este movimento que temos no mercado de, em vez de termos só produtos e empresas a concorrer em concorrência monopolística, também temos muito o quê? Oligopólios, quando temos um pequeno número de produtores em que têm um poder muito forte de influenciar o preço, ok? E até podemos ter monopólios, quando só temos um produtor que tem um poder total para fixar o preço. Vou recordar aqui uma coisa que quem me conhece sabe que eu gosto muito de dar este exemplo. Vamos lá então. Os monopólios, por si mesmos e ceteris paribus, eles são proibidos. É suposto as entidades reguladoras do país não permitirem que existam monopólios, a não ser em algumas situações muito específicas, ok? Em que normalmente o que é que acontece? Por alguma particularidade é permitido um monopólio temporal. Vou explicar. A patente, quando uma empresa de investigação cria um novo medicamento, tem direito a ser ela a única a produzi-lo durante 20 anos. Isto acontece para quê? Entende-se que é uma forma de premiar as empresas para investirem em fazer novos medicamentos. É verdade que se conseguirem, vão ter um lucro muito grande nestes primeiros 20 anos. Mas porquê é que isto é feito assim e entende-se que isto funciona melhor para a sociedade com a questão da patente? Porque sem a patente, imaginem que não havia patente, que quem descobrisse um novo medicamento chegava logo o concorrente e fazia logo o medicamento e ficava com grande parte deste lucro também, sem ter gasto nada em investigação e desenvolvimento, ok? Então a lógica é, como em termos de saúde, o que a patente vai trazer, e mesmo não só para a saúde, como também para a indústria, tudo o que é inventado novo acredita-se que vai melhorar a eficiência e vai ser melhor para o mundo a longo prazo, estruturalmente. É quase como que premiar, uma forma de premiar e de promover, acima de tudo, promover as empresas para quase como que terem aqui um incentivo para investigarem, porque caso contrário elas provavelmente não teriam esse incentivo para investigar. Esperavam que alguém investigasse por elas, por exemplo, o Estado ou as universidades, e depois só tinham de produzir quando alguém descobrisse alguma coisa nova. Ok? Então inventou-se aqui este monopólio temporário de 20 anos para permitir que haja um incentivo maior para haver mais investigação e desenvolvimento. Está bem? Pronto. Neste caso muito específico, o que é que estamos aqui a falar? Além da questão da lei da oferta e da procura, estamos a falar dos custos fixos e dos custos variáveis.
Quanto maior é a quantidade de produção que uma empresa faz, mais rapidamente dilui e melhor dilui estes custos fixos. Ou seja, vamos imaginar que para fazer este TGV tinha de comprar uma máquina que custava 1000 euros. E eu, cada TGV que faça, gastava mais 100 euros nos ordenados e nas matérias-primas para fazê-lo. Os ferros, as rodas, etc. Se eu fizer só um TGV, eu tenho de pôr lá os 1000 euros da máquina. Vamos imaginar que a máquina toda a vida só vai fazer um TGV. Ele só me custou 100 euros, o custo variável. O que é isto de custo variável? Quantos mais eu faça, o custo variável aumenta na mesma proporção. Se eu fizer 2, gasto 200. Se eu fizer 3, gasto 300. Fiz só um, gastei 100. Tenho de somar lá o total dos custos fixos, porque não tenho mais nenhum TGV para dividir isto. Então, 100 mais 1000. Se fizer 2, gasto 200 de custos variáveis, mais 1000. Mas o preço, o custo que tive por cada um, se fizesse só um era 1100. Se fizer 2, o custo unitário, 2200 a dividir por 2, já me dá só 600. Se eu fizer 3, tenho na mesma 300 euros de custo variável, os 1000 euros a dividir por 3. Ora bem, 333 mais 100, 433 de custo unitário total. Reparem que quanto mais aumenta a quantidade, menor é o custo variável. Até ao ponto em que estes 1000 euros que estamos a dividir pela quantidade produzida seja tão pequenino, por isso é que a curva para o fim tende a ficar muito próxima do valor de custos fixos. De custos variáveis, desculpem. Se fizermos 100 mil milhões de TGVs a dividir os 1000 euros de custo fixo, sabemos que o variável existe sempre, cada um vai custar sempre 100 a fazer. Os 1000 de custo fixo a dividir por 100 mil milhões dá 0.0000001. Então, o custo unitário total, à medida que aumenta, tende a ficar ou aproximar-se do custo variável. Ok? Vamos lá então perceber o que é aqui questionado. Explicite, com base no texto, por que razão produzir mais faz descer o custo de fabrico unitário. Um bocadinho que estive aqui a falar convosco. Na sua resposta, comece por identificar o fenómeno a que o texto se refere e compare a evolução da quantidade produzida com a evolução do custo total. Está bem? Esta é que é a parte importante que temos de fazer. Ora bem, vamos lá então. Ponto 1. Identificação do fenómeno referido do texto. Economias de escala. Ou seja, se fizermos mais quantidades da mesma coisa, especializarmos o nosso trabalho, por via da divisão internacional do trabalho, conseguimos produzir mais. O que é que isto supõe? Se eu fizer, em vez de estiver a fazer TGVs só para Portugal, que só precisava de 2 ou 3, se eu fizer TGVs para todo o mundo, posso fazer os tais 500 e fica muito mais barato. Ok? Essa é que é a lógica. À medida que as economias se integram globalmente, o efeito da globalização vem disto, do efeito das economias de escala e da divisão internacional do trabalho. Quanto mais eu produzo de um bem de forma eficiente, mais barato ele fica. Se puder vendê-lo a todo o país, maior é o meu mercado potencial de compradores. Portanto, a ideia é mesmo essa. Nós em Portugal especializamos a fazer o que somos bons para exportar esses bens e vamos importar o quê? Aquilo que não somos tão bons a fazer. O que é que diz a lei? Vamos imaginar que é um país que é muito pobre ou que não tem muitas condições e não consegue ser o melhor do mundo a fazer alguma coisa. O que é que ele vai fazer? De tudo o que ele pode produzir, onde ele for o melhor a fazer, mesmo que não seja o melhor do mundo, ele vai se especializar a fazer isso. Porquê? Em conjunto com o resto do mundo, vai encontrar espaço para pelo menos conseguir encontrar produção e maximizar a sua produção no que faz melhor dentro de casa, ok? E depois vende também para todo o mundo, ok? Portanto, economias de escala era logo aqui a lógica que tínhamos de identificar. Este tema é muito importante. Segundo, comparar a evolução da quantidade produzida com a evolução do custo total, referindo que o custo total aumenta percentualmente menos do que a quantidade produzida e provoca a redução do custo médio de produção. Portanto, aquilo que eu vos estava a dizer de diluir o custo fixo à medida que aumentamos a quantidade produzida, porque o custo variável é sempre o mesmo,
mas o custo total, que é custo variável mais custo fixo, se eu divido o meu custo fixo por um maior número de bens produzidos, vou pôr menos a cada um deles. Se dividir 1000 por uma unidade, vão 1000 para essa unidade. Se dividir por 2, vão 500 para cada. Por 3, 333,33 para cada. Por 100, vão só 10 para cada. Ok? 3. Explicitar a razão pela qual o custo de fabrico unitário decresce, referindo que o custo fixo, ao ser repartido por mais unidades produzidas, provoca a redução do custo médio de produção. Custo médio de produção, ou conforme eu falei há pouco, o custo unitário. Podem dizer das duas formas. Ok? Assim sendo, o que é que eu vos quero dizer aqui? Conseguindo identificar estas 3 etapas, tinham a total pontuação. Aqui não era preciso escrever muito mais que isto, está bem? Mas se conseguissem escrever isto tudo, já tinham toda a pontuação, está bem? Porque se apresentarem, de certa forma, 2 tópicos e deixarem o terceiro tópico incompleto, vocês tinham só 8 pontos, perdiam 2. Se só apresentarem apenas o segundo tópico de resposta e de forma completa ao terceiro tópico, tinham também 8 pontos. Se apresentarem apenas os 2 primeiros tópicos de resposta, ou só o primeiro tópico de resposta completa, o terceiro, ou o segundo e de forma incompleta ao terceiro, tinham 6 pontos. Ok? Se apresentarem apenas o segundo tópico de resposta, ou de forma completa apenas o terceiro tópico de resposta, ou apenas o primeiro tópico de resposta e de forma incompleta ao terceiro, tinham 4 pontos. E teriam 2 se apresentassem apenas o primeiro tópico, se falassem só nas economias de escala. Ou, de forma incompleta, o terceiro tópico da resposta tinham 2 pontos. Portanto, não esquecer. Primeiro, referir economias de escala. Segundo, comparar a quantidade produzida com a evolução do custo total. Porquê? O custo total aumenta menos do que a quantidade produzida por causa da diluição dos custos fixos, que é o terceiro ponto. Este aumento de ser menor provoca a redução do custo médio de produção. Quanto mais produzimos, menor é o custo médio de produção. Ok? Porquê? Terceiro fator, terceiro tópico. O custo unitário, o custo de fabrico unitário decresce, referindo que o custo fixo, ao ser repartido por mais unidades produzidas, provocava a redução do custo médio de produção. Portanto, vocês começando aqui, percebendo o tema, começando a explicar o ponto 2, o segundo tópico, vão quase que de forma automática para o ponto 3, para o terceiro tópico. E então, juntar a isto, dar a nota das economias de escala, 10 pontos também. Fácil. Fácil, entre aspas, né? Estudando aqui a matéria. Estava a dizer de género, conseguindo aqui explicar isto bem, não há dúvidas de que vão ter os 10 pontos. Está bem? Muito bem, deixem-me ver de tempo, temos 5 minutos, vamos fazer aqui a 9.1 e terminamos o nosso terceiro webinar, está bem? Deixamos as próximas questões para o nosso webinar 4, que também vai ser já disponibilizado de seguida. Ora bem, tabela 2. Apresenta dados relativos às contas nacionais expressos a preços correntes em Portugal nos anos de 22 e 23. Portanto, preços correntes, não esquecer, ok? O que é que isto quer dizer? Preços correntes, se temos 2 anos, é o preço corrente do próprio ano. Ora, vamos lá. O que é que temos aqui? Produto Nacional Bruto e alguma das suas componentes. Portanto, isto é claro que temos aqui a primeira questão pura de cálculos de contabilidade nacional. Um tema muito comentado sempre por todos nós e que normalmente gostamos muito ou no primeiramente até não gostamos assim tanto. Vamos lá. Portanto, o Produto Nacional Bruto a preços de mercado de 22 para 23 aumentou aqui quase 21 mil milhões de euros. Estão em 1000 milhões de euros. E as suas componentes? Remunerações dos assalariados, impostos líquidos de subsídios sobre a produção e importação, custo de capital fixo, CCF, impostos líquidos de subsídios sobre os produtos e saldo dos rendimentos primários com o resto do mundo. Nunca esquecer, como nós tendencialmente importamos mais do que exportamos, também em termos de rendimentos primários, é por isso que este valor costuma ser sempre negativo, está bem? Com base nos dados nesta tabela 2,
O valor do excedente bruto de exploração rendimento misto calculado a preços correntes foi de... E agora vamos já fazer o cálculo. O produto nacional bruto pode ser calculado pela ótica do rendimento, ok? A preços de mercado pela ótica do rendimento. Vamos lá. Como é que isto se fará? A fórmula é simples, diz-nos o quê? Remunerações mais impostos líquidos de subsídios sobre a produção e importação. Portanto, remunerações temos. Impostos líquidos sobre a produção e importação também temos. Excedente bruto de exploração, rendimento misto, que é precisamente o que temos aqui a ser questionado. Portanto, é uma componente da fórmula, mas não esqueçam, a gente também tem o produto nacional bruto a preços de mercado calculado pela ótica do rendimento. A gente também tem o valor deste lado, certo? Portanto, vamos ter de trabalhar aqui a equação. Mais o saldo dos rendimentos primários com o resto do mundo, que também temos, ok? Portanto, temos este e este. Temos 4 valores, a fórmula tem mais um, que é precisamente o que vamos calcular. Ora bem, para 2022, é o que diz o enunciado, verdade? Então vamos lá. Sabemos que a primeira parte da equação é os 239.012, confirmado. Será igual a quê? À soma do remuneração dos assalariados, 112.828, certo? Mais 32.109 dos impostos líquidos de subsídios sobre a produção e importação, correto? E mais ou menos o saldo dos rendimentos no resto do mundo. Exatamente, menos 3.328, ok? Então vamos lá fazer aqui a conta. Então, como é que isto se faria? Tudo o que estava do lado contrário da equação passa para este lado a negativo. Porque a gente vai deixar do outro lado apenas o que precisamos. Portanto, o produto nacional bruto a preços de mercado pela ótica do rendimento, que já estava deste lado, tudo era igual a determinada fórmula. Vamos trazer essa fórmula toda para o lado do produto nacional bruto, portanto os valores vêm em sinal contrário, menos as remunerações, menos os impostos líquidos de subsídios, e no caso que estava negativo passa positivo, o saldo dos rendimentos do resto do mundo, certo? Portanto, isto tudo somado, quanto é que isto dá? Dá-nos então os 126,94 mais 328 dá-nos 97,403. Pronto, se quiserem fazer com a calculadora, só para garantir que também está certo. Exatamente. Vamos só ver se esta é uma resposta que está aqui nas opções. 97,403. Olhem, aqui está. Resposta D. Certíssima. Ok? Portanto, a resposta de facto é mesmo a resposta D. Porquê é que as outras estão corretas? A fórmula A nem tem, não é de chegar a ela de forma alguma. É só mesmo aqui para encher ou para confundir. Está bem? A resposta B, como é que a gente ia chegar a ela? Se falhássemos aqui o cálculo, porquê? Se fizéssemos, assumissem corretamente que o produto nacional bruto é diretamente o PIB para a ótica do rendimento, sem ajustar para o saldo dos rendimentos primários com o resto do mundo. Portanto, se assumíssemos, retirássemos ao produto nacional bruto só os salários e as transferências líquidas de subsídios e não retirássemos isto. Aí íamos chegar ao valor da B, mas não ia estar certo, porque a fórmula diz mesmo que temos de somar o saldo dos rendimentos primários com o resto do mundo, ok? Portanto, a B estaria também incorreta. A C utilizava o valor incorreto para os impostos líquidos de subsídios na forma do rendimento, ou seja, estes 32,109 tinham de estar quase como que o sinal ao contrário, ok? Era como se 242 menos 112 menos 32 681. Em vez de usarmos os 32,109, usávamos estes. Não sobre produção e importação, mas sobre produtos. Por isso é que o valor acaba por ser também ele errado, mas se virem é muito próximo do valor que temos como certo na resposta D, porque a diferença da C para a D é precisamente a diferença deste para este. Nós íamos chegar à C se nos tivéssemos enganado na fórmula e em vez de somar
os impostos líquidos de subsídios sobre a produção e importação, somássemos os impostos líquidos de subsídios sobre os produtos. Ok? Portanto, a resposta é de facto aqui a D. Eu vou deixar aqui os cálculos e vou já dizer como é que vocês teriam aqui os 10 pontos. Portanto, mentira, aqui teriam os 10 pontos, isto era escolha múltipla, não precisavam de, de saber como é que iam ter, era acertar a resposta D e tinham toda a pontuação. Ok? Deixem-me só ver a 9.2 a ver se é muito grande e ainda a fazíamos. É, mas é grande, fazemos na nossa webinar 4, está bem? Pronto, vamos terminar por hoje. Passou a correr, mas vamos muito bem lançados, está bem? Já só nos faltam 7, 8 questões que fazemos agora no webinar 4, está bem? E com isto terminamos. Eu depois também dou-lhe mais um extrazinho para dar aqui mais alguns truques. Eu hoje quis avançar ao máximo. E na próxima aula também vamos começar cheios de força para avançar rapidamente. E depois no fim dou-vos aqui algumas dicas. E já sabem, a mensagem que temos para vocês é esta. Nós na Academy contamos convosco para vos ajudar nas vossas questões e principalmente para quê? Para vos dar truques para vocês serem mais eficientes e mais rápidos a estudar, ok? Nós percebemos que porventura já não vamos ter muito tempo até o exame da segunda fase, por isso também é que estamos aqui para vos ajudar com dicas e fórmulas mais rápidas de conseguirmos alcançar o sucesso e ter a melhor nota possível no exame, está bem? Vamos terminar por hoje, vamos descansar um bocadinho, regressamos para o webinar 4 e contamos convosco, tá bom? Tchau, obrigado!